trazendo uma aula bem básica, conceitos iniciais de progressão aritmética, que chamamos de PA, e progressão geométrica, PG. Bem simples para a gente entender o funcionamento, o mecanismo, e também tentando não ficar preso a fórmulas, a regras, para simplificar. A PA trouxe um exemplo aqui. A PA é 2, 5, 8 e ela é infinita por causa das reticências. O meu primeiro termo é 2, o meu segundo termo é 5, o meu terceiro termo é 8. Podemos escrever aqui, ó, A1, A2, A3 e vai embora, porque é infinito. Do 2 para o 5, a gente percebe que aumentou 3, se manteve constante o aumento para 3 no terceiro termo, que é 8, e o quarto termo eu vou aumentar 3 também. 8 mais 3, 11. Isso significa que está crescendo, aumentando. Esse 3 que a gente aumenta na crescente aqui é a razão, é o Rzinho. Se eu quiser calcular usando uma regra, seria o A2 menos o A1. Então, 5 menos 2 dá o 3. Ou poderia colocar como sendo o A3 menos o A2. 8 menos 5, 3 também. A gente vai nas progressões aritméticas, nós percebemos muito facilmente o que está oscilando, né? Porque tem um padrão. Um outro exemplo, uma PA, 90 é meu A1, 85 meu A2, 80 A3, A4, A5, eu tô falando esses números da posição, né? A6, A7, A8 e A9. Quantidade de termos, 9. Já tô completando aqui. Finita, porque acabou, são 9. Teve fim. Como 90 é o primeiro e o 50 é o último, perceptivelmente decrescente, diminuiu. Primeiro termo 90, 85, 80 e 75. Então, aqui os 4 primeiros termos, para a gente avaliar a razão. O que aconteceu do 90 para o 85? Diminuiu 5. Padrão que se repete do 85 para o 80, do 80 para o 75. Então, a minha razão aqui é menos 5, 5 negativo. Posso pegar ali, ó, o A4 menos o A3, que seria 75 menos 80. Se eu tenho 75 e devo 80, me faltam 5. Decrescente, né? Vai diminuindo. Outro tipo de PA, finita, porque acabou aqui. Eu tenho primeiro termo 7, segundo termo 7, terceiro termo 7, quarto termo 7. Como se mantém, é meio óbvio, né? Ela é constante, ela está mantendo o mesmo valor. E eu posso chamar de constante ou estacionária. Finita, eu delimito a quantidade de termos, que são 4. E o que aconteceu? Do 7 para virar 7, continuou 7, continuou 7. Sabendo que a aritmética é sempre relacionada com soma ou subtração. Quer dizer aqui que a minha razão é 0. Se eu pegar aqui o A3 menos o A2, por exemplo, eu tenho 7 menos 7. Minha razão é 0. Então, R, 0. Bem explícito. Falando mais para lembrar dos nomes, para saber a tipologia aqui. PG. Observa que é infinita, por causa das reticências, que é crescente, porque foi 2 o primeiro, 4 o segundo e 8 o terceiro, então aumentou. Primeiro termo, que é o nosso A1, é 2, segundo termo é 4, terceiro termo é 8. Agora, na PG, a razão a gente vai multiplicar, né, por um número. Então, aqui, o que aconteceu para o 2 virar 4? Que se manteve a mesma regra para virar 8. Só para não ficar
com a mesma nomenclatura da PA, na PG a gente usa um Q. Eu vou cortar para não ficar parecendo com o meu 9. Então, aqui o que nós fazemos não é mais o posterior menos o anterior. Vai ser o posterior, o A2, por exemplo, dividido pelo A1. Ou o A3 dividido pelo A2. O A2 é 4, o A1 é 2. Dá 2. E se a gente pegar aqui, 8 dividido para 4, 2. Então, a minha razão está explícita aqui, que ela é 2. Pensando aqui um pouquinho, né? Como tá aumentando, 2 positivo, bem tranquilinho, não tem sinais pra gente se preocupar. Então, é bem de boa. Se é multiplicado por 2 a cada passada, a cada termo, eu vou ter 8 vezes 2, 16. Se eu quisesse o próximo, vezes 2, 32. E assim até onde for necessário. Então, lembrando que é A1, A2 e A3, nomenclatura dos termos. Um outro modelinho, finita, acabou. Ela tem 1, 2, 3, 4 termos. E aí, o que aconteceu do 100, do 1000 para virar 100, do 100 para virar 10, do 10 para virar 1? Acho que tá perceptível principalmente nessa passada aqui, né, do 10 para virar 1. Eu vou falar que a gente dividiu por 10, né? Então, decrescente porque diminuíram os valores. O primeiro termo é 1000, o segundo é 100, o terceiro é 10 e o quarto é 1. Se eu continuasse dividindo, eu ia ter uma fração ou um número decimal com vírgula. A prof sempre usa aqui o ponto e vírgula para separar, porque eu acho que não confunde se nós tivermos números decimais. Estou colocando aqui a posição do termo, conforme a gente usa a nomenclatura. E aí a razão, eu posso pensar assim, 1, né, multiplicou por quanto para virar 10, ou 10 dividiu por quanto para virar 1, já que é decrescente. Então, eu vou colocar aqui a regrinha, né, que vou colocar só para ficar diferente o padrão, A3 pelo A2, para não começar sempre pelo A2 e A1. A3 nós temos 10. Para dividir para 100, posso simplificar aqui os zeros, fica um décimo. Se eu quiser pensar que está multiplicando, então a razão multiplica por um décimo. Posso pensar nesse formatinho, mas se vocês quiserem pensar que a cada termo está dividindo por 10, joia também. Assim como lá na PA, na PG tem constante ou estacionária, ela é finita porque acabou. Eu tenho o primeiro termo 3, o segundo termo 3, o terceiro 3, o quarto 3. Só que lá, e a quantidade de termos são 4, só que a razão lá na PA é quanto eu somo ou diminuo. Aqui, né, eu penso em multiplicação e divisão, que são complementares. Então, o meu Q será... Nem vou colocar o número, porque é igual o número do termo. Se é A2 dividido por A1, A3 por A2, A4 por A3, é 3 dividido por 3. Divisão de iguais implica que a minha razão é 1. Então, usando o Q, 1.